Bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos vós com as bênçãos celestiais e também bênçãos naturais. Estamos tão agradecidos a Deus pelo seu amor, sua graça, sua misericórdia, que cada manhã Ele renova sobre nós. E isto é algo confortante para os nossos corações. A autoridade das Escrituras. Alguém fez um comentário a respeito de deixar a mensagem dizendo: se você deixou a mensagem, você deixou a Bíblia, porque a mensagem é a Bíblia. É um engano a pessoa pensar assim. A mensagem pode conter algumas coisas da Bíblia, assim como todos os sistemas religiosos do mundo, exceto os muçulmanos, porque até o próprio judaísmo contém o Pentateuco, o Velho Testamento. Mas, fora disto, eles contêm partes da Bíblia e não é a Bíblia. Então, de princípio, nós dizemos: a Bíblia não precisa de muletas. Então, esses profetas que levantam, não só William Branham, que você pensa que é só William Branham é um dos que copiou mais dos outros que vieram antes dele. Mas houve muitos aqueles que se proclamaram também Elias, que viria antes da segunda vinda do Senhor. Mas tem a muleta Mormons, tem a muleta Adventista, tem a muleta Bramita. E a muleta Bramita ela é dividida em várias partes, A muleta da voz, a muleta da nuvem, a muleta do novo nome, a muleta que José é o 8º mensageiro, a muleta do Prei. São muletas, mas as Escrituras, elas não precisam de muletas. Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bom, se as Sagradas Letras eram suficientes para tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, as Sagradas Letras também hoje são capazes de fazer isto. Basta nós permanecermos naquilo que aprendemos das Sagradas Letras. Então vejam bem, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se Timóteo foi salvo, obedecendo às sagradas letras das Escrituras, então pensemos nós também desta forma. Agora, os falsos mestres interpretaram erroneamente o Antigo Testamento. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 7, capítulo 1, verso 7. Paulo também fala isso. Fala também a Tito, capítulo 3, verso 9, a respeito de interpretar as Escrituras de uma forma erroneamente. Mas graças a Deus, que Deus tem aberto os nossos olhos para nós sabermos disto aqui, O princípio cristão da autoridade bíblica significa que Deus é o autor da Bíblia e deu-a para dirigir a crença e o comportamento do seu povo. Nossas ideias a respeito de Deus e da nossa conduta devem ser medidas, testadas e, onde necessário, corrigidas, ampliadas de acordo com a Bíblia como padrão de referência. Autoridade é também o direito de ordenar. A palavra escrita de Deus em sua verdade e sabedoria
é o meio que Deus escolheu para exercer o seu governo sobre nós, e as Escrituras são instrumentos do senhorio de Cristo sobre a igreja. Quando você deixa as Escrituras uma parte, você está deixando de ter o Senhor como Senhor, senhorio de Cristo sobre a igreja. A obra das Escrituras na igreja é ilustrada em todas as Escrituras. Então tem também a muleta católica. É o ponto de vista católico romano a respeito da Bíblia tem comprometido sua autoridade única pelo fato de combiná-la com a tradição da igreja. Você quer saber uma igreja que mais parece com o catolicismo? Chama-se as seitas. Quer dizer, a mensagem que as pessoas dizem que é do profeta do século XX, do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, ela tenta roubar a autoridade única da Bíblia. Estão vendo? Porque querem combiná-la com uma tal mensagem. Assim faz o Ellen White, assim fez o Ellen White, assim fez John Smith, assim fez o Branham, e assim sucessivamente, outros que vieram antes dele, e assim fazem hoje os líderes evangélicos para defenderem os seus sistemas, seus sistemas evangélicos que se dizem cristãos, mas são mais mundanos do que cristãos. Tem Bíblias também ali? Tem. Leia a Bíblia? Leia. Conhecem a Bíblia? Conhece. Menos do que o diabo. Creem em Deus? Menos do que o diabo. Creem que existe um só Deus? Menos do que o diabo, porque o diabo também crê que existe um só Deus e estremece. Mas se você não crê, não aceita, não recebe a Bíblia como verdade dada por Deus, mas insiste em dizer que a Bíblia é incompleta, sem a interpretação oficial de um profeta, sem a interpretação oficial da igreja, sem a interpretação oficial de Ellen White, sem a interpretação oficial dos mormons, sem a interpretação oficial de outras igrejas, CCB, seja qualquer for o seu nome, não importa. Então você está tirando das Escrituras, roubando, querendo colocar outra coisa superior às Escrituras, à Bíblia, dizendo que as Escrituras não valem nada sem a tal mensagem, sem tal ensino, que aquilo lá é a revelação da Bíblia. Não, aquilo é uma maneira de enganar as pessoas. Agora, a Bíblia, ela é foi escrita dirigida pelo Espírito. Como está escrito, nós vamos ler aqui, olha, que desde a infância toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer que eu repita ou você guardou no seu coração? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É o verso 16 do 3º capítulo da 2ª carta a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se você quer um ótimo ensino de como ser um varão perfeito, ter a compreensão da vida eterna, estude a Bíblia. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deixe de lado esses amuletos, essas muletas. A Bíblia não precisa de muletas. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se você discorda que a Bíblia é tudo isso, que precisava de vir alguém, precisava de vir uma profetisa ou um profeta, você simplesmente está se afastando da verdade. No passado, a autoridade que a igreja se arrogava sobre a Bíblia levou a desencorajar ou a proibir que os cristãos comuns lessem a Bíblia, as Escrituras. Agora, nos tempos presentes. Agora, a Igreja Católica Romana encoraja os cristãos a ler a Bíblia. Quando vem os protestantes, muitos protestantes que se dizem protestantes,
entendendo que a autoridade peculiar da Bíblia reside no seu conteúdo ou na experiência e intuição de seus autores humanos. A pressuposição central é de que a Bíblia permanece fundamentalmente um livro humano e não uma revelação divina. Então tem que vir um revelador, né? Tem que vir um profeta do século XX para revelar o quê? Veio para enganar o povo, não revelar nada. O que a Bíblia tem é suficiente. Se você crer nela como ela está escrita, você não precisa de mais ninguém para ser salvo. É só obedecer, ouvi-la, lê-la. Tá bom? Então, a igreja que proibia, que era romana, hoje encoraja eles a lerem a Bíblia. Agora, muitos que se dizem protestantes, evangélicos, então, eles entendem que a autoridade peculiar da Bíblia não tem valor, precisa de alguém para revelar, ela fora da revelação, não tem valor. Não, ela fora da obediência, não tem valor. Se você ler a Bíblia e não obedecê-la, não adianta nada você ler. Se você conhecer apenas a letra e não obedecer o que ela traz. Então, a Bíblia é um guia para as suas experiências religiosas. Então, a Bíblia é única. Agora, mensagens que se dizem de profetisas, de profetas que cada dia chegam, isso aí é simplesmente a tapiação. Mais nada do que isso, não precisa ter medo de dizer. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quer dizer, Deus instruiu eles a escreverem. Deus soprou a cada um. Então, esta Escritura inspirada por Deus, esta é uma das mais importantes expressões no Novo Testamento sobre a doutrina da inspiração divina da Escritura. A Bíblia foi soprada pelo Espírito Santo. Paulo também escreve isso na segunda carta, capítulo 1, verso 21. Então as pessoas, não a compreendendo, a torcem para a sua própria perdição. Agora, Deus é a fonte e o autor final da Escritura. Embora escrita por autores humanos, a Escritura, porém, mantém o pleno peso da autoridade divina, a autoridade das Escrituras. Oh, meus irmãos, isso é tremendo. Guarde isso no seu coração. Essa é uma inspiração valorosa, quando você é inspirado a utilizar das Santas Escrituras, a basear sua fé nas Santas Escrituras e deixar de lado as muletas, joga fora isso. Então o irmão me pergunta, irmão, o que eu faço com as mensagens? Um me perguntou lá do Mato Grosso do Sul, falou, irmão, se você quiser, queime, é a melhor coisa. Mas se você quiser doar para quem faz reciclagem, eles vão derretê-la, vão aproveitar, né? Alguém vai ganhar um pão ao vendê-la, né? Com papel. Ajude alguém até nesse ponto. Mas creia nas Escrituras e deixe de lado essas coisas. Então, quando nós deixamos a mensagem, não quer dizer que nós deixamos a Bíblia, não. Aí nós abraçamos a Bíblia, meu irmão. Você está enganado. Nós deixamos a mensagem, deixamos a muleta e abraçamos a Bíblia pura, inspirada, como ela é. Então nós vivemos hoje dela somente. E nós a consideramos como a palavra de Deus. E não achamos que alguma coisa seja superior a ela, como muitos pastores já disseram aí, que a Bíblia sem essa mensagem não vale nada. Isso é uma idolatria, uma mensagem, isso é uma blasfêmia. Abrace a Bíblia, escuta o conselho. Eu falo isso não para afrontar ninguém, mas para você despertar. Fique com a palavra, deixa de lado essas coisas aí de interpretação da Bíblia, de sétimo anjo, de Elias, de mensageiro de Era. Deixa isso de lado, isso não existe não, é tudo engano. Aí você fala, mas você ficou lá, eu fiquei esses anos todos enganado. Mas graças a Deus, Deus nos tirou disto. Então nós não temos como pregar aquilo de novo, porque nós descobrimos que aquilo era simplesmente uma muleta.
Eu vou deixar de andar com a Bíblia para andar com uma muleta que tem uma parte da Bíblia nela? Não, vou andar com a Bíblia completa. Porque este é um tempo cruel, terrível. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí tem uma coisa que engana todo mundo: a aparência deles. Escute isso, tendo aparência, forma de piedade. Então, não vá pela aparência aí bem arrumadinho, bem bonitinho, né? Mas o coração é cheio de astúcia, de malignidade. E que Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de vocês, misericórdia de todos nós e nos ajude a crescermos cada dia mais. Não buscar muletas mais macias, mais modernas. Não é isso. Mas buscarmos mais conhecimento destas Escrituras. A autoridade das Escrituras, que foi escrita e inspirada por Deus e que é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Deus te fortaleça, Deus abençoe das crianças aos anciãos e todos tenham um ótimo dia hoje e dias que ainda virão pela frente, não sabemos quantos anos, mas um dia todas essas Escrituras estarão se cumprindo, porque um dia aquele que prometeu vir, virá, e todos aqueles que estiverem firmados nesta palavra também subirão. Amém.